A paz de Deus esteja em todos os corações, em todos os lares, em todas as almas. Meu nome é Maria. Estou gravando esse testemunho para o canal Semeando Vida. Sirvo a Deus há 30 anos na Congregação Cristã do Brasil. Sinto da parte de Deus de dar este testemunho de como Deus converteu minhas almas. Minha alma foi a primeira serva de Deus no meio da minha família. Agradeço a Deus que não nasci num lar cristão. Minha mãe era diarista e meu pai era pedreiro. E nós sempre, eu e mais 3 irmãos, sempre fomos muito pobres, né? Vivíamos, minha mãe e meus pais pagavam aluguel, um quarto e cozinha, muita dificuldade financeira, muitas provas, né? Mas eu agradeço a Deus, né, que o tempo foi passando. E eu já na minha infância, eu já percebia que eu não tinha uma vida normal, né? Eu tinha visões, tinha sonhos, algumas coisas que não eram normais, né? Para uma pessoa, para uma criança da minha idade, né? Quando eu ia dormir, eu enxergava um feixe de luz nas estrelas, né? E parecia que eu viajava nas estrelas cada vez que eu ia dormir, né? E pelo fato, né, de além da gente viver muito pobre, né, muita pobreza, mas quando chegava a hora de dormir, era a hora que eu mais ficava feliz, porque eu poderia sair daquela situação difícil, né? Que era a vida que eu tinha, né? E meu pai bebia também, e ele era muito violento, né? Muitas agressões verbais e físicas, né? Contra mim, principalmente, que eu era a filha mais velha. Então, o momento do sono era um momento da felicidade para mim, né? Lembro que uma vez, quando eu era criança, eu estava muito triste, aí eu fui dormir e aí eu acordei num lugar que tinha um lindo jardim, um jardim muito lindo, sabe? E aí eu vi naquele jardim Jesus, né? E Jesus, ele segurava a minha mão e ele começava a me mostrar aquele lugar, né? Só que eu via do pescoço para baixo, mas eu não via o rosto dele, né? Eu só via a parte de baixo, né? Dos braços, as pernas, mas o rosto dele eu não conseguia ver. E ele ia me mostrando aquele lugar, né? O jardim, mostrando aqueles palácios, aquelas coisas muito lindas, né? Aí, quando foi acabando aquela visita, eu falei para ele assim, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Ele falou assim, não, mas você vai ter de voltar. Eu falei assim, mas eu não queria ir, porque era um lugar muito lindo, né? Muito lindo, irmãos, o lugar que eu vi. Então, eu voltei, né? E aí eu fui crescendo. Na idade de 14 para 15 anos, ou um pouco antes, a pré-adolescência, adolescência, né? Já estava estudando na escola, tudo tal. Certo dia, estava tendo, não me lembro até hoje, estava tendo o debate na TV entre o Lula e o Fernando Collor sobre a presidência da República. Eu estava escrevendo, né, fazendo as minhas lições. De repente, eu comecei a ouvir vozes e comecei a escrever coisas, né? Eu não tinha assim controle, parecia que alguém estava escrevendo na minha mão.
E eu escutava aquela voz falando comigo e a minha mão escrevendo, né? Eu fiquei muito com medo, fiquei assustada, né? E comecei a ficar escutando vozes, né? E aquilo foi aumentando, você entendeu? Os meus pais, que eram católicos não praticantes, né? Comecei a ficar falando que estava ouvindo coisas, vendo coisas, e os meus pais começaram a achar que eu estava louca, né? Que eu não estava bem na cabeça. Me levaram no pronto-socorro, né, para passar com o psiquiatra. O psiquiatra falou que a forma que eu estava, que ia precisar internar. Sei que eu fui ficando ruim, ouvindo aquelas vozes, né? Não vou ficar detalhando aqui o que as vozes me falavam, as coisas que eu via, mas uma coisa ficou muito marcada naquele tempo do que eu passei, né? Uma daquelas vozes falou para mim que o diabo, ele queria a minha alma, a alma da minha família, que era para eu me matar e matar toda a minha família, e que ele habitava no meio da sujeira, que ele gostava da sujeira, né? Que ele habitava em casa suja, né? Então isso ficou assim marcado, né, na minha vida, no meu coração, né, essa situação. E eu fui ficando ruim e foi passando o tempo. E no tempo, né, que eu fui passando por essas provações, o Senhor permitiu, né, que eu fiquei mais de um mês sem dormir, e sem comer, sem tomar banho. Eu sentia a presença maligna, né, dos espíritos em volta de mim. Eu via aquelas vozes que não paravam de conversar. Eu não conseguia me desligar, né, mentalmente daquelas entidades, né, porque eu era muito jovem e outra porque eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo, né. Aí tinha um casal de pessoas próximas, vizinhas da gente, que conhecia a gente já de algum tempo, que eles eram frequentadores de um centro espírita, kardecista. Aí eles falaram para os meus pais que não era para me internar no hospital de louco, porque na verdade que eu tinha era a mediunidade aflorada, que a minha mediunidade aflorou e que eu ia ter de trabalhar no centro para desenvolver aquela mediunidade, que eu tinha psicografia, psicofonia, né, que eu escutava e escrevia, e que eu tinha de trabalhar com aqueles espíritos, aqueles guias, né, aquelas entidades, né. Aí meus pais começaram a me levar, né, minha mãe, né, eu comecei a ir com as pessoas do centro, né, e eu fui melhorando, entre aspas, né. Quando a gente fala de kardecismo, né, o kardecismo é uma doutrina que, se você for olhar materialmente falando, muitas pessoas que são os frequentadores, os adeptos do espiritismo kardecista, eles têm frutos mais dignos do que de servos de Deus, porque são pessoas muito educadas, caridosas, praticantes, né, do amar ao próximo, né, e eles servem a Deus num amor, numa simplicidade. Eles servem, né, o amor a Deus da forma que eles entendem, dentro da doutrina kardecista, muito mais amorosos do que até mesmo dentro dos berços cristãos, ditos cristãos evangélicos, né? Então eu fui trabalhando ali no centro, frequentava de segunda a segunda, eu comecei a me envolver, né? E eu fiquei maravilhada, né? E depois dessas situações, né, pelo qual eu passei, né, porque eu fiquei louca,
de loucura varrida eu virei fanática, né? De louca varrida, né? Porque quando eu cheguei lá eu tava louca varrida, né? Já não tinha mais controle de mim, porque eu parecia uma antena parabólica, captando tudo que tinha à minha volta, eu captava, né? E depois, conforme a doutrinação, as palestras, os ensinos, eu comecei a conseguir dominar aquela mediunidade aflorada, né, que estava totalmente fora de controle, né? E eu comecei a trabalhar, comecei a fazer um caderno, né, de mensagens espíritas, né, que eu psicografava, né? Aí eu tinha um horário, tudo tal, e comecei a me envolver nos trabalhos do centro, né? E foi caminhando, eu era muito jovem, né? Tinha 14, 15 anos, mas aquele chamado, aquela coisa estava sendo mais forte que eu, né? E eu fui me aprofundando, né? Me aprofundando, aprendendo, né, com as pessoas. E ali eu fiquei, né, 5 anos. Quando eu comecei a entrar para os meus 16 para 17 anos, eu vim conhecer o meu primeiro marido, né? Eu sou casada, já tenho um 2º casamento, mas eu vim conhecer o meu primeiro marido e eu residia na cidade de Osasco. E esse meu primeiro marido, ele morava na cidade de Jandira. Aí começamos a namorar. Aí já não frequentava tanto o centro, né? Porque jovem, né? Começou a namorar, tudo tal. Aí me casei, né? Engravidei, casei, vim morar para Jandira. E Jandira naquele tempo não tinha centro kardecista. E uma vez que você tem o contato com as entidades do mundo espiritual, você não consegue ter uma vida normal se você não fizer o seu trabalho espiritual, né? Pelo menos era isso que foi me passado e era isso que eu acreditava, né? Porque dentro do centro espírita, né? As pessoas pensam que centro espírita é negócio que põe uma roupa de branco, que vai lá bater o tambor, essas coisas. Mas tem vários tipos de espiritismo, né? O kardecista parece, os kardecistas parecem uma igreja, né? Eles têm as palestras, né? Eles fazem o evangelho, né? Eles falam para os membros, né? Que tem o evangelho no lar, né? Uma vez por semana se deve fazer o evangelho no lar. E também eles falam que não existe o diabo, né? O inimigo, ele não existe. Que o inimigo são pessoas de vibração muito baixas, que quando estavam vivas eram assassinas, eram pessoas muito más, e que essas pessoas, elas iam para as esferas inferiores da Terra, né? E elas acabavam assumindo essa identidade dos ditos demônios, mas que eram almas, né, trevosas, né, espíritos inferiores, mas que não existia inferno, né? Então, por este fato, né, quando a gente começa a ser doutrinado, dentro da doutrina espírita, né, o livro principal deles é o Evangelho segundo Kardec, que é explanado, todas as passagens da palavra de Deus, ela é explanada segundo a olhar espírita, né, de acordo com a doutrina espírita. E o eixo base lá que eu observei, né, os 5 anos que eu estive lá, é que a base é o amor, e é o amor ao próximo, a caridade, né? Então, se você começa a participar de uma instituição que as pessoas só falam de amor, falam do amor ao próximo, tem um trabalho que foi desenvolvido pelo Chico Xavier, que é o médium mais famoso, né?
que ele introduziu em vários lugares a doutrina espírita, e os trabalhos que é realizado, né, pelas diversas pessoas, que não tem só o Chico Xavier, né, que tinha a psicografia, né, muitos médios têm a psicografia, né, a diferença, né, que ele ficou mais famoso, né, mas existe outros também que têm psicografia, outros que têm clarividência e outros dons que são manifestados no meio da sua carreira dentro da doutrina espírita, né? Então, era uma coisa que ficou assim enraizada, só que eu morando em Jandira não tinha mais como tá indo, porque ficava longe para mim no centro onde eu ia, e eu comecei a receber ataques espirituais das entidades, né? E eu comecei a sofrer muito, né? Mas tudo, né, que nós fazemos, tudo que acontece na nossa vida, cooperam, né, para aqueles que amam a Deus, ou para aqueles que, mesmo estando em outros apriscos espirituais, mas que ele tem aquele afeto, aquele desejo de conhecer o Senhor. Então, tudo coopera para aqueles que amam a Deus, né? E Deus foi me permitindo, né, que eu passasse por tudo o que eu tinha de passar lá dentro, né? E quando eu vim morar na cidade de Jandira, o Senhor achou graça, né, na minha vida, fez uma obra, né? E aqui não tinha centro espírita, né? Então eu fiquei meio chateada, né? Porque eu não tinha como trabalhar, né? Fazer meu trabalho espiritual, que para mim era muito importante, né? E comecei a ser atacada por aquelas entidades, né? A qual eu servia, né? Então, eu tinha minha sogra que ela era mãe do meu ex-marido, e naquela época ela tinha uns problemas, né? E ela tinha começado a congregar numa igreja, né? Na congregação Cristã do Brasil, porque teve um irmão dela, que inclusive ele foi até meu padrinho de casamento, que ele começou a frequentar a igreja, se batizou e ficou muito firme, né? Tanto que ele chegou até a ser porteiro da igreja, de tão firme que ele era, né? Ele ficou se dedicando, né? Aí eu não achava os crentes pessoas fanáticas, né? Achava que eles tinham, né, as palavras boas, falavam da doutrina de Jesus, mas que eles não eram conhecedores da verdade. Na minha concepção, eles eram ignorantes, né? Eram pessoas que estavam atrasados na evolução, né? Que evoluídos éramos nós que estávamos lá, que acreditávamos na reencarnação e acreditávamos na evolução humana, né? Então, eu respeitava, né, aquele posicionamento, né, que a minha sogra tinha, e ela me convidava para ir nos cultos, né, antes. E antes dela começar a frequentar a igreja, ela já tinha ido comigo algumas vezes em um centro que eu estava indo lá em Carapicuíba, logo quando eu comecei a vir em Jandira. Fui algumas vezes num centro em Carapicuíba, kardecista. Mas, né, existe o tempo determinado para cada alma nascer na Terra, né? Como diz 3 de Eclesiastes, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? E aí, minha sogra se batizou, né? E ela sempre me convidava para ir na igreja. Aí eu comecei a ir com a minha sogra por educação. E um dos cultos que eu fui com a minha sogra, né?
eu cheguei naquele culto, né? E teve o andamento, né? Na congregação tem o hino do silêncio, depois teve os hinos, depois teve oração, depois teve os anúncios lá, teve a sessão que o povo chama testemunho, que muitos falam que é depoimento, mas na verdade se chama testemunho. E teve todo aquele andamento, né? E eu lá, né? Na minha ignorância e na minha arrogância do ser humano, né? Eu falava assim, ai, nossa, meu Deus, como que, né? Eles achavam assim que eles não eram evoluídos, né? Que não precisava de tudo aquilo, né? E aí quando chegou na hora da palavra, né, o irmão começou a pregar lá as coisas, né? E de repente ele começou a falar a minha vida lá na frente, né? Aí foi falando, né? Falando de onde eu passei, né? Falando que eu frequentava, né? Espiritismo, falando assim coisas muito íntimas, né? Que só eu e Deus sabia. Aí pelo final, aquele irmão falou assim, e para você saber que é Deus que fala contigo, o seu nome é Maria. Nossa, naquela hora eu fiquei muito revoltada. Na minha mente, eu achei que a minha sogra tinha ido lá contar a minha vida lá pro pastor, né, que na igreja lá na congregação é chamado cooperador. Só que na minha mente, né, era um pastor e que minha sogra estava contando a minha vida, né, para aquela pessoa, né, para as pessoas lá da igreja, né, para ele poder chegar na hora do culto e dar uma indireta lá e ficar lá falando coisas, né, para poder me convencer, fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, né. Aí falei para minha sogra, né? Falei, a senhora falou minha vida lá pro pastor da sua igreja, mas não adianta que eu não vou ser crente. Não adianta a senhora ficar, porque eu não saio da minha religião, da minha doutrina, da minha convicção, né? Vou mudar, não adianta, né? Porque eu fiquei doente, né? Espiritualmente, e foi lá que eu encontrei a libertação. Então não aceito, né? Porque, na verdade, para evangelizar, você evangelizar um macumbeiro, irmandade, é fácil você evangelizar um macumbeiro. Agora, para você evangelizar um espírita, tem de ser a infinita misericórdia de Deus. Por quê? Porque as obras das trevas, elas são mais prudentes, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, a obra no espiritismo ela é perfeita, né? É muita união, muita caridade, mesclada com a palavra de Deus, mesclada com o amor pelos próximos vivos e os mortos. Não existe demônio, existe pessoas sem evolução no mundo espiritual. Não existe inferno, existe o vale dos mortos, né? O vale dos suicidas, né? Das pessoas que morreram, né? Nas baixas regiões inferiores, né? Aquelas pessoas, então elas não podem ir para as colônias espirituais dos mundos espirituais, a qual sempre foi relatada, né, pelo André Luiz, né, psicografado, os psicólogos dos livros do Chico Xavier, né, e de outros autores espíritas, né, o espírito de Emmanuel e outros que se denominam, né, essas pessoas que viveram na Terra, né, Bezerra de Menezes e tantos outros, né. Então, né, por misericórdia, Deus ele não permitiu que eu me aprofundasse muito na doutrina espírita, né? Porque eu fiquei só 5 anos. Mas o que eu enxerguei em 5 anos foi, assim, uma instituição idônea, pessoas
pessoas instruídas, pessoas com o coração voltado para realmente ajudar, né? Extremamente preocupadas com a caridade, com o amor ao próximo. Aí eu pergunto para vocês, como que alguém vai enxergar alguma manipulação do inimigo dentro de uma instituição libada como a Federação Espírita do Estado de São Paulo e todos os seus demais entes, os centros espíritas espalhados, que tem centro espírita para tudo quanto é lado aqui hoje em dia no Brasil, né? Então, não dá. Se você entra, você fica maravilhado, principalmente aquelas pessoas que querem um contato com aquele ente querido que morreu por algum motivo, não tiveram como se despedir, e recebe uma carta psicografada, recebe um acolhimento, né? Nessas horas tão difíceis, né? Então, às vezes, são curadas feridas que ficaram, né? Mas, o que eu tenho para dizer a respeito disso é que é assim, quando nós nascemos, os espíritos, eles ficam ali acompanhando a gente, né? E eles veem o nosso nascimento, eles estão 24 horas por dia vendo o que nós estamos fazendo. Eles sabem de tudo que nós estamos fazendo, né? Porque eles estão ali acompanhando o que você está fazendo na luz e o que você faz nas trevas também. Então eles sabem os seus defeitos, sabem as suas qualidades. O inimigo ele é muito inteligente, né? Não devemos subestimar a capacidade intelectual do adversário, né? O inferno, tem gente que pensa que o inferno é bagunçado, não é? Hierarquicamente, ele é muito bem estruturado, né? Só que o trabalho do inferno é derrubar as almas, né? Então, tem as instituições doutrinadoras, né? Para cada patamar da sociedade, das classes sociais, existe um tipo de espírito para agir ali. Eles são territoriais, eles agem no território de acordo com a cultura de cada pessoa. Então, se você pensa que você vai ludibriar o adversário, você não vai ludibriar o adversário, porque ele tem muita mais capacidade do que o ser humano tem, quando o ser humano não tem Deus. Porque quando chega o Espírito da Verdade, a palavra de Deus, Jesus Cristo na nossa vida, tudo que está em trevas, ela vira luz. E aí, a venda dos nossos olhos é tirada. Como foi tirada na vida de Paulo, assim foi tirada na nossa vida. Então nós começamos a enxergar tudo claro. Tudo que estava no oculto começa a fazer aparecer nos nossos olhos. E aí, voltando, né? Mediante tudo isso que eu estou falando, né, para os irmãos entender o que é o kardecismo, o que é a doutrina espírita, que é uma doutrina muito profunda e não é fácil você entender. E se você não estiver muito firme com Deus, você pode acabar ficando fascinado por aquilo e começar a largar tudo aquilo que você teve com Deus, você larga por causa daquilo, porque é uma doutrina maravilhosa para quem não conhece a verdade. Então, Irmandade, o que aconteceu comigo? Depois desse culto, que o irmão revelou tudo a minha vida, eu nunca mais quis pisar na igreja. Né? Porque eu falei, tô tentando fazer a lavagem cerebral, porque crente quer o quê? Fazer lavagem cerebral para arrebanhar as pessoas dentro da igreja, né? Então foi passando o tempo, eu fui levando minha vidinha e os ataques espirituais continuando contra mim, e eu fazendo lá, né? Vivendo, né? Não podia ficar indo muito pro centro, porque não tinha centro onde eu morava, e sofrendo, né, as consequências espirituais, porque quando você entra com um relacionamento, né, eu acabei fazendo um pacto, sem saber, involuntário com o inimigo, né, porque comecei a servir a ele, né, e eu servia a ele, e ainda levava as pessoas junto comigo, né, porque onde eu ia, eu declarava a doutrina espírita para todas as pessoas, eu queria que todo mundo
fosse para onde eu tava, né? Ainda tinha esse problema, porque não bastava eu ir sozinha, ainda queria arrastar, onde eu ia, queria arrastar todo mundo, né? E foi isso, fui, né? E aí quando foi um belo dia, né? Eu já estava morando, eu estava morando na minha casa, na mesma rua da minha sogra e do meu sogro. Minha sogra continuou indo para a igreja dela, meu sogro também, que tinha se convertido há pouco tempo, indo para a igreja deles, eles indo lá. E eu levando a minha vidinha. Então, como foi um belo dia, eu estava lavando louça, né, na minha casa. Muito combate espiritual eu tinha. Aí eu comecei a ficar, né, chateada, né, eu tava lavando louça lá, fiquei chateada. Porque estava tendo aquelas guerras espirituais, né? E meu marido tinha chegado, que ele fazia ensino médio à noite. Ele chegou, né? Foi pro quarto, deitou. E eu tinha, né? Minha filha mais velha, né? Era bebezinha, tinha uns 6, 7 meses. E ela estava dormindo no berço. Aí eu comecei a conversar com Deus, né? Eu falei, Deus, eu queria muito, né? Não ter de passar as coisas que eu tô passando, né? Porque a parte espiritual para mim era muito terrível. Porque eu sofri ataques que acabavam atingindo a minha carne. Não era só de alma. Eu não sei explicar para vocês. Era uma aflição de espírito, era uma guerra espiritual pelo que eu passava. Então eu sentia tudo isso na minha carne muito forte. Então o que eu fiz? Comecei a conversar com Deus, né, que eu não queria estar passando por aquilo, que eu queria muito encontrar Ele, né, para poder sossegar, né, porque eu ouvia falar, né, que quando a gente se encontrava com Deus, a gente descansava a nossa alma, né, e tinha um descanso, né, então aquela sede, né, aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, onde Tu estás, né, onde Tu estás eu vou, porque eu preciso tanto de libertação, né? Eu pensando, né? Eu lavando aquela louça e pensando aquilo. Aí, de repente, Irmandade, naquele que eu comecei a pensar aquilo, eu comecei, né? E voltando um pouco antes, né? Essa casa que eu morava, eu tinha recebido a minha cunhada e a minha sogra que morava, né? Que nem eu falei para vocês, na mesma rua. E a minha casa estava com um cheiro estranho. E eu falei pra minha cunhada, eu falei, credo, que cheiro estranho, cheiro ruim é esse? E a minha cunhada falou, isso aí é cheiro de enxofre. Só que eu nem sabia o que era enxofre, né? E ficou aquele cheiro na minha casa, né? E eu tava de noite e aquele cheiro, né? E eu achava que aquele cheiro, né? Aquela coisa tava vindo da rua. E no meio desses pensamentos, né, de mudar de vida, de encontrar Deus e esses anseios, né, que a gente tem, né, que eu imagino que algumas almas tenham, né, de saber o seu lugar do mundo, saber encontrar Deus, né, acreditar, né, na superioridade da força maior, né. E eu tinha muito isso, né, isso sempre foi dentro do meu coração, né. Aí eu comecei a sentir alguma coisa me enforcando, né? E eu comecei a perder o fôlego, né? Só que eu chamava meu marido dormindo no quarto, ele não acordava. E tinha umas familiares do meu marido, que moravam no Rio de Janeiro naquela época, e eles tinham feito uma visita, né, na casa da família dos meus sogros, e tinham me dado um panfleto, né, da igreja deles, que tinha o Salmo 23, porque eu não tinha a Bíblia na minha casa. A Bíblia que eu tinha é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu peguei e comecei a ler, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verde espaço. E fui ali declarando aquele salmo, porque eu não sabia orar. Eu não sabia conversar com Deus, né? Mas eu comecei a ler aquele salmo. E naquilo ali, eu senti soltando o meu pescoço. Só que a minha filha, ela estava lá no quarto, no berço. E o berço da minha filha começou a chacoalhar, com ela dentro. E a minha filha, ela já ficava de pé, ela sentou, começou a chorar e ficou de pé, começou a chorar no berço. Nisso daí, e tudo isso acontecendo no quarto, e meu marido dormindo e o berço lá chacoalhando com a menina de pé dentro. Aí eu peguei a minha filha no colo e minha filha estava ficando roxa.
Aí eu olhei para o céu e falei, Deus, a minha filha não tem culpa de nada do que está acontecendo. Eu falei assim, se alguém é culpado de alguma coisa que aconteceu, não foi minha filha, sou eu. Então, que não caia sobre mim, que caia, né, que não caia sobre a minha filha, mas que caia sobre mim todo o meu pecado, o meu erro, né, a minha transgressão, que ela venha cair sobre mim. E nisso daí, eu estava com ela, né, de pé, eu desmaiei no chão. E no que eu desmaiei, que eu caí no chão, que eu desmaiei, perdi os sentidos, de repente eu me levantei depois. Mas quando eu me levantei, eu vi meu corpo caído. A minha alma saiu do meu corpo e eu vi o meu corpo caído e vi a minha filha no chão. Eu não estava dentro do meu corpo, eu estava fora. E nisso daí eu entrei por um túnel. Eu não sei explicar aonde eu fui. Eu comecei a ir pelo túnel e eu vi que alguma coisa, ou alguém me conduzia, mas eu não sei explicar para as pessoas o que foi. E conforme eu fui naquele túnel, eu comecei a escutar as pessoas gritando, as pessoas chorando, pessoas pedindo pelo amor de Deus para tirar de lá, misericórdia, não sei. Eu começava a ouvir vozes de pessoas no sofrimento. E conforme eu ia indo por aquele túnel, de repente, no meio daquele túnel lá, o que aconteceu? Eu estava numa fila, entrei numa fila e quando na frente da minha pessoa tinha um rapaz todo ensanguentado na minha frente, naquela fila. E tinha uma mesa, um lugar que era uma névoa preta com uma mesa. E essa mesa preta tinha 3 criaturas sentadas numa mesa, só que eu não sei explicar. Se eu for explicar para vocês o que foi que eu vi, é muito difícil, né, de entender o que foi que eu vi. Mas eu vou tentar explicar aqui. Eu vi uma criatura, tinha 3 criaturas, as outras 2 eu não sei descrever, mas eu vou falar que falou comigo e falou com esse rapaz, que era a que estava no meio. Essa criatura que estava no meio, ela tinha a cara de leão, o cabelo assim, a cabeça como se fosse de ovelha e as patas de bode. As mãos dela eram 2 patas de bode que estavam em cima da mesa. Aí ele olhou para aquele rapaz olhou para essa criatura e falou assim, chegou a minha hora, eu vou ficar. Ele falou assim para ele assim, não, mas da próxima vez você vai ficar aonde eu estou, aonde você está aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, e você não vai servir a Deus. Eu falei assim, mas eu já sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus. Porque eu vou no centro, eu pratico caridade, eu sirvo a Deus. Ele falou assim, não, ali onde você tem um pacto comigo, você não vai servir a Deus porque você tem um pacto comigo. Eu falei assim, aonde que eu não tenho pacto comigo? Nem sabia que você existia, como que eu tenho pacto com você? Aí ele falou para mim, você vai naquele lugar e aquelas pessoas têm um pacto comigo, são minhas. Então você fez um pacto comigo, você me serve. Aí eu falei para ele que não, que se Deus me tirasse daquele lugar, eu ia falar para todas as pessoas que ele existe e que ele que dominava aquele lugar, né? E ali nós ficamos como que trocando farpas ali um com o outro, né? E ele falou que se eu não fosse servir a Deus, que ele ia acabar com a minha vida, que ia acabar com o meu casamento, acabar com a minha família, que ele ia me jogar na sarjeta, ia matar minha filha, ia destruir a minha vida, você entendeu? Porque eu tinha um pacto com ele, eu tinha de cumprir esse pacto. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, mas eu não sabia. Eu falei assim, eu não sabia nem que você existia, quanto menos que eu tinha pacto com você. Aí quando eu falei pra ele que eu ia, que se eu saísse daquele lugar que eu ia falar pra todo mundo que ele existia, naquilo ali eu senti uma mão que veio por detrás de mim e começou a me trazer de volta, né?
Aí veio me trazendo de volta, e eu voltei pro meu corpo. Quando eu entrei no meu corpo, eu demorei muito para conseguir me mexer, porque o meu corpo estava gelado e as minhas juntas todas duras, as minhas mãos, os meus dedos tudo roxo. E deu o que fazer para me conseguir me mexer, né? E quando eu desmaiei, que eu comecei essa visão, né? Que se eu fosse falar à luz do espiritismo ia ser uma viagem astral, né? Que eles falam, ou falando na linguagem evangélica, um arrebatamento, né? De sentidos, né? De tudo que eu tive. Quando eu voltei pro meu corpo, eu tinha desmaiado, era mais ou menos uma meia-noite, eu acordei 6 horas da manhã. E o meu ex-marido estava dormindo, né? Eu peguei, acordei, já a primeira coisa que eu fiz, minha filha caída, né? Ali ela caiu no chão, no tapete, ficou dormindo lá. O tapete escorregou para debaixo do berço, que o berço dela era alto. E ela passou a noite inteira ali dormindo, né? No chão. E eu desmaiada. Catei minha filha, fui trocar a fralda, dar leite para ela, e muito assustada, né, com o que tinha acontecido comigo, fui lá e acordei meu marido. Ele ia trabalhar, ele era policial na época, e eu falei para ele que eu tinha ido pro inferno, né, que eu tinha visto o inimigo, né, e falando, né, para ele. E o que aconteceu, né? O que aconteceu que ele ficou achando que eu era louca, né? Que aquilo, onde já se viu aquilo, né? Que como que podia ser um negócio desse, né? Que eu tava maluca, que eu ia no espiritismo, que eu era doida, né? Essas coisas, porque sempre fui taxada de doida, né? Então, era tirada de louca mesmo, né? Aí, depois de tudo isso, né? Que aconteceu, eu fiquei com medo de ficar na minha casa. Então meu marido foi trabalhar, né? Ele era policial militar, foi para a base dele lá. E eu fui para onde? Para casa do meu sogro, da minha sogra. Aí eu cheguei lá com o leite da minha filha, com as fraldas, com tudo, e falei para ela que eu não ia voltar para casa, que eu tinha ficado com medo, com coisa, né? Que se o inimigo, se eu tivesse de morrer, que alguém ia poder impedir da minha alma, né, descer a sepultura, né, porque Deus é aquele que dá vida e é aquele que tira a vida, né, então o único que poderia, né, salvar a minha alma se chama Jesus Cristo, né. E passando por todas essas coisas, irmãos, aí a minha sogra, né, contei para ela, pro meu sogro, aí a minha sogra falou, não, você precisa ir na igreja ouvir a palavra, porque os irmãos, porque Deus vai falar. E eu, ainda no meu coração duro, né, falei para assim, não, imagina, eu não vou, jamais eu vou lá, né, porque você vai contar minha vida para esses pastores da sua igreja, né, e eu ainda com meu coração duro, né. Aí eu falei para assim, olha, eu só vou numa igreja onde ninguém conhece a senhora, né? Posso até ser dessa igreja da senhora, mas que ninguém conhece a gente, né? Que de preferência que seja afastada, né? Para saber se esse Deus aí vai falar mesmo, né? Aí com muita dúvida no meu coração, aí a minha sogra, ela viu onde tinha os cultos da congregação, né? Que era a congregação, né? Que é a igreja que ela congregava. Falei assim, eu vou levar você então. E era uma igrejinha, irmandade, bem pequenininha, que não tinha nem microfone, né? Acho que se coubesse 30 pessoas, uma salinha, né? Que se chama salinha de oração, né? Mas que tinha cara de igrejinha, bem pequenininha na época. Não tinha nem microfone na igreja para a irmandade ver. E foi tendo culto, e foi tocando os hinos, e o povo tudo lá, né, assistindo o culto, e eu sentada no último banco, né, vendo o decorrer do púlpito. Até ali não estava vendo nada demais, né, mas quando chegou na hora da palavra, né, porque a palavra na congregação cristã, ela já fica sendo exortada quase no final do culto, né,
que ela é dividida em vários tempos, né? Porque tem o tempo de cantar, o tempo da oração, né? O tempo do testemunho, depois vem a parte da palavra, né? O tempo da palavra. E aí, quando chegou na hora da palavra, tinha um irmão lá que estava atendendo o culto, mas a palavra não foi ele que exortou. Subiu um outro homem. E esse senhor, né? Era um senhor negro, né? E ele era gago, né? Eu até lembro a aparência dele, ele tinha uma mecha branca assim na cabeça, né? E ele era uma pessoa gaga, né? E ele conversava no microfone e ele era gago, né? Ele se apresentou falando de onde ele era, mas eu não me recordo, né? Tem muitos anos, né? Mais de 30 anos que aconteceu isso, então eu não me recordo, né? Para dizer assim, para a Irmandade com profundidade, né? Assim, de onde que ele era, né? Mas o que aconteceu, né? Que ele leu uma parte da palavra, né? Leu um versículo lá da palavra. E aí ele falou assim, ele olhou para a igreja e falou assim: Irmandade, vamos ficar todo mundo debaixo do sangue do Senhor Jesus, que Deus vai deixar as 99 para falar com uma alma que entrou aqui. Aí de repente ele começou a falar, né? Ele falou assim: eu estava sentado no trono da minha glória e o inimigo veio até mim e pediu autorização para tragar a tua alma. Mas eu disse para ele que a tua alma me pertencia, mas que ele podia te levar às portas do inferno, mas ele não podia tragar a tua alma. Então o inimigo foi lá e te levou nas portas do inferno. E você teve conversando com o inimigo a noite inteira. Mas o sol da justiça nasceu para a tua alma. Nossa! E outras coisas. Na hora que eu vi aquelas palavras, eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir uma coisa dentro do meu coração que eu não sei explicar para vocês. Porque ninguém sabia que eu tinha ido nas portas do inferno, mas eu sabia e eu acreditava naquilo e eu não tinha falado para ninguém. Então naquele momento entrou fé, crença que Deus realmente ele poderia, né, falar na boca de uma pessoa, mostrar o seu segredo, né, do teu coração para alguém. Então eu fiquei maravilhada com aquilo, porque veio um íntimo assim de alegria no meu coração, né? Então ele foi falando da parte espiritual, falando das promessas que Deus tinha, que eu queria comigo, né? Falou que eu ia falar muito dessa graça, né? Que eu ia evangelizar muito, mas que eu ia sofrer muito pelo amor do evangelho, mas que se eu fosse firme até o fim, que ele ia, né, um dia me salvar, eu e a minha família, me levar para o céu. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito ouvir a voz de Deus, né? E Deus achou graça, né? E naquele momento foi que o Senhor começou a entrar dentro da minha alma. Não vou dizer que Deus me converteu, porque a gente, Irmandade, a gente começa a se converter a cada dia que o Senhor manda uma palavra e a gente passa um processo e o Senhor vence com nós aquele processo, é uma areiazinha a mais no nosso processo de conversão. Porque nós muitas vezes caminhamos, tropeçamos, enfraquecemos a nossa fé, e o Senhor sempre está ali, sabe, nos fortificando. E a partir daquele momento, eu comecei a crer nas coisas de Deus. Aí, passando os dias, né, eu continuei congregando. E eu, no outro culto, depois dessa palavra que Deus começou a mexer no meu coração, eu fui congregar numa outra congregação, né, que era a Central de Jandira, e naquela época estava sendo feito os cultos da congregação do Jardim Alvorada de Jandira, estava sendo feito na Central.
E eu, né, tava congregando, só que eu não tinha, porque na congregação você usa inário, você tem véu, você tem Bíblia, eu não tinha nada dessas coisas, né? Mas eu tinha fascínio pela palavra de Deus e pelas aquelas coisas que eu tava aprendendo ali, né? E eu fui congregar, né? E teve o decorrer do culto, e quando estava terminando o culto na igreja, né, antes da última oração, o irmão falou assim: olha, tem alguém que você está aqui, que você vai receber um presente de Deus. Aí eu falei assim: ai, será que eles vão dar véu, vão dar inário para pessoas que não são batizadas, né? Será que ele vai fazer isso, né? Fiquei pensando, né? Na minha ignorância, eu fiquei pensando isso no meu coração, né? E aí, o que aconteceu? O que foi que aconteceu, Irmandade? Né? O Senhor, né? Ele começou a oração, né? Aí daqui a pouco, antes de começar a oração, ainda o irmão falou assim: você que tá aí na galeria, porque eu tava sentada na galeria, você vai receber um presente de Deus. Aí eu falei: nossa, o irmão viu que eu tava sem véu aqui, eu vou ganhar um véu ou inário, acho que eles vão dar para as pessoas que estão começando aí na igreja, né? Eu toda feliz com aquela notícia, né? Aí falou: fecha os teus olhos com bastante fé que o seu presente vem vindo. Aí eu fiquei pensando: a gente vai dobrar o joelho e os irmãos que já vai vir, as irmãs já vai vir entregar os véus e as Bíblias, né? Vou ficar até atenta aqui, porque na hora que ela vir entregar, pra mim receber, né? Porque eu queria, né? Ter um véu e ter um inário, né? E ter a Bíblia, né? Porque eu não tinha a Bíblia na minha casa, né? E aí, na hora que eu fechei os olhos, né, eu tive a minha primeira visão espiritual, depois que Deus fez a obra com a minha alma. Eu estava de joelho, de repente eu vi o teto da igreja, não era mais teto, era um céu muito azul, sabe, Irmandade, quando o céu está muito azul e tem o sol. Então eu vi um céu lindo, eu não vi o teto da igreja, eu vi um céu muito lindo, sabe? O céu quando faz muito sol, que fica aquele céu bonito com aquelas nuvens, foi aquilo que eu vi. De repente, eu comecei a ver as bolas de fogo caindo dentro da igreja. E quando a bola de fogo caindo, a pessoa levantava gritando lá e fazendo uma linguagem, um negócio diferente, né? E eu comecei a ver aquilo, eu fiquei espantada, e daqui a pouco eu vi uma bola vindo na minha direção. Mas eu fiquei com medo na hora eu abri o olho, que eu fiquei com medo, que eu comecei a ter a visão, vi aquele negócio vindo, parecendo um meteoro, sabe, de fogo vindo na minha direção, eu fiquei muito assustada. Aí na hora que eu vi, ela saiu, entrou pela minha boca, e ela saiu queimando dos meus pés à cabeça, né? E aquilo ali, eu comecei a manifestar a promessa. Eu nem sabia o que era aquilo, eu não era batizada. E Deus achou graça de me dar o selo da promessa do Espírito Santo, né? E quando eu levantei, uma irmã que estava do meu lado falou assim: nossa, Deus te selou com a promessa, eu nem sabia o que era isso. Mas eu só sei dizer que foi uma coisa muito gostosa, foi uma alegria, né? E fiquei todo esse tempo entre subir e descer, entre levantar e cair diante de servir, né? Porque a gente caminha, se entristece, se enfraquece, mas o Senhor foi dando força, né? Que até hoje a gente está nos caminhos de Deus, crendo, né? Que a vinda de Jesus Cristo está muito próxima, né? O que eu quero deixar para todas as almas, pessoas que servem a Deus, os que não servem, os que não conhecem, que ouvir esse vídeo, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai para o Pai senão por Ele. Então se arrependa enquanto você está aqui na terra, procure fazer o bem, ter Jesus como seu
Salvador e crê na sua palavra, porque a gente não sabe. Hoje nós estamos aqui e nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos buscar. Mas se você tiver feito um concerto com Deus, se você tiver aceitado esse Jesus, se você tiver feito um concerto com Deus, certamente você vai morar com Ele lá no céu. Não é fábula, o céu não é fábula, o inferno não é fábula. O mundo jaz maligno e o inimigo, através da tecnologia, através com a evolução do mundo, está cegando muitas pessoas, inclusive aqueles que servem a Deus dentro da igreja. Então, não troque a tua primogenitura hoje. Não troque por nada dessa terra. Não troque pelos prazeres terrenos, nem pelo dinheiro, nem pela tecnologia, nem por esse, nem aquele, nem aquele outro. Entrega o teu caminho a Deus, que Ele virá e satisfará todos os desejos do teu coração. E aquilo que se você pediu, que não veio, tenha que, como Deus te deu um livramento, que muitas vezes a gente não sabe pedir para Deus e a gente pede coisas que não vai edificar a nossa alma. Então entrega teu caminho para o Senhor. Entrega, porque o Senhor é o bom pastor, aquele que cuida da ovelha, aquele que nunca vai te desamparar. Não olha pelo defeito. Na igreja, onde você estiver congregando, não fica olhando para o defeito desse, defeito daquele. Olha para Jesus, porque Jesus, Ele é a forma perfeita. E Ele que vai te levar nessa lida até o final da sua vida. Eu estava lá perdida. Eu não tinha o Senhor, estava lá dentro do kardecismo, achando que servia a Deus, botei tudo minha fé, o meu amor, porque quando a gente quer conhecer Deus, a gente serve com amor. E Deus teve misericórdia, buscou a minha alma. O que Ele não vai fazer pela tua vida, se você, muitas vezes você está parado, você está fraco, você está sofrendo, o inimigo te fazendo de tapete. Hoje, eu te digo hoje, nessa visitação que Deus visita o meu coração, levanta, toma a tua cama e anda, porque muito grande é o teu caminho. Abraça o amor de Deus, abraça a salvação, abraça a palavra de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele vai salvar você, Ele vai tirar você do abismo, Ele vai entrar na vida do teu filho, Ele vai entrar na vida da tua filha, Ele vai entrar na vida do teu parente, Ele vai virar o cativeiro. Ele tem a chave de Davi, o que Ele abre ninguém fecha, o que Ele fecha ninguém abre. Ele vai entrar no coração daqueles que precisam entrar, Ele vai entrar na lei, Ele vai criar caminhos. Creia que o Senhor Jesus, Ele continua sendo o mesmo ontem. Eu agradeço a Deus porque vi muitos milagres, eu vi Deus curar de câncer, vi Deus curar AIDS, vi Deus fazer tanta obra. Se eu fosse hoje resumir as coisas que eu vi o Senhor fazendo, eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu não sou digna nem merecedora. Quantas vezes eu caí, o Senhor me levantou. Quantas vezes eu desanimei minha fé, mas o Senhor veio ao meu encontro. Então eu não sou melhor que ninguém. O que eu quero deixar hoje para vocês é que vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Não perca a tua fé, não desmoreça, creia, que tenha bom ânimo, que muito grande vai ser o teu caminho na terra. Não se preocupa, aleluia, com as coisas materiais, porque logo, logo tudo isso vai se findar. Se preocupe em estar preparado, porque Jesus vem vindo e Ele quer resgatar a igreja. Ele quer que você esteja preparado. Ele quer levar você para morar naquele jardim, naquela cidade que não tem sol, mas que Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Ela baixa e canta, glória a Deus, aleluia. Ele é a sal da terra, a luz do mundo. É Ele que brilha naquela cidade. Ele quer estar lá de braços abertos para te abraçar. Então esforça-te, tem bom ânimo, não esqueça que o céu está te esperando. Eu agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja eternamente louvado. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.